E aí, gente, estamos de volta aí, né? Então vamos aqui para a segunda parte do vídeo para fazer a atualização do nosso registro. Legal, então vamos entender aqui como que é a lógica aqui da nossa aplicação, né? Então vamos começar aqui do início para a gente poder dar uma recapitulada e a gente entender agora os passos que a gente vai precisar realizar para fazer a atualização do nosso registro, tá bom? Então, aqui na nossa Main Activity, que é onde a gente tem a nossa lista, né, a nossa Recycler View. Então, essa tela é onde eu listo aqui os jogos que estão cadastrados. Legal. Quando a gente clica nesse botão, né, o botão adicionar novo jogo aqui, olha, ele vai abrir para a gente a Activity, cadastra o jogo Activity. Perfeito. Legal. Só que quando a gente faz isso, né, pessoal, se a gente olhar aqui a nossa Main Activity, né, que eu já estou aqui, quando a gente clica, né, olha, no botão cadastrar jogo, o que acontece? A gente cria aqui uma intent, né, para abrir o cadastro jogo Activity, e a gente pendura nessa intenção, nessa intent, um valor, que a gente está passando da Main Activity para o cadastro jogo Activity. E o que a gente está passando? A gente está passando essa constante aqui, operação novo cadastro. Tá bom? Então, quando o usuário clica no botão novo cadastro, né, então o que acontece? A Activity ela vai abrir, né, vai rodar aqui o preencher o spinner, vai colocar a nossa toolbar, e ele está verificando aqui, olha, o valor da chave operação que veio pendurado na nossa intent. E a gente está verificando o seguinte, ó, se for diferente de cadastro, de novo cadastro, ele vai chamar aqui o método, né, a função preencher formulário. Se não, ele simplesmente vai abrir a Activity e vai ficar esperando você cadastrar um novo jogo, né? O que está acontecendo é isso daqui, né? Olha, se eu clico aqui no botão, olha lá, é diferente de operação novo cadastro? Não. Então, ele simplesmente exibe para a gente aqui, olha, o formulário, tá bom? Agora, se eu clico em detalhes, quando a gente clica no detalhes, pessoal, se a gente olhar aqui no nosso jogo adapter, ó, o botão detalhes ali do nosso view holder, ele também vai chamar a nossa cadastro jogo activity e ele também vai pendurar alguma coisa ali. A gente, na verdade, está pendurando dois valores aqui na nossa intent, né? A gente está passando aqui a operação, eu estou passando ali a constante operação consultar, né? A gente quer consultar um registro, e eu também estou passando o ID do jogo que a gente clicou, né? Legal, e aí a gente chama a intent. Então, quando a gente entra aqui no cadastro jogo activity, eu também consigo, né? Quando eu venho de lá do clique do botão detalhes, eu também consigo verificar qual é a operação. A gente está usando a mesma chave. Beleza, então o que a gente vai fazer? Até para dar uma melhorada aqui, pessoal, para a gente não ficar com esse código um pouquinho grande aqui, eu vou declarar, e até porque a gente vai usar essa operação em outras partes aqui da nossa tela, da nossa Activity, eu vou criar aqui, olha, uma variável, vou chamar aqui uma lateinit, vou chamar de operação, tá? E vou dizer que ela é uma string, tá bom? Então vou criar essa variável operação aqui em escopo de classe, para que eu consiga utilizar essa variável em outros métodos aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou, logo depois aqui do Insert Toolbar, eu vou preencher o valor, né, da variável operação. Então, vou dizer que operação, ó, ela vai ser o quê? A minha intent.getStringExtra operação. Então, beleza. Então, agora a minha variável operação, ela foi inicializada e eu estou colocando dentro dela o operação. Então, aqui, olha, eu não vou mais fazer a comparação desse jeito aqui, né? Então, vou simplesmente fazer operação. Então, se a operação for diferente de novo cadastro, eu vou chamar o preencher formulário. Aí lembra, pessoal, que o preencher formulário, ele vai fazer aqui a criação de um objeto jogo, né? Ele vai criar aqui uma instância do nosso repositório e vai fazer um getJogo. Lembra que lá no repositório tem um método getJogo que ele vai buscar um jogo, né, especificamente pelo ID, né? Olha, então ele vai retornar para a gente um único jogo especificamente, tá? E vai preencher o nosso formulário. Olha, ele vai preencher aqui os campos do nosso formulário com esse jogo que ele leu lá no nosso banco de dados. Perfeito. Legal.
Então, o que aconteceu? Se não for um novo cadastro, ele preencheu o formulário para a gente, que é o que está acontecendo aqui, né? Olha, eu clico aqui em detalhes desse jogo, não é um novo cadastro, é um consultar. Então, o que ele faz? Ele lê o nosso banco de dados com o ID que eu passei ali no clique do detalhes e ele consegue trazer para a gente aqui os detalhes do jogo que estão lá no banco de dados. Perfeito. Agora, o que a gente quer fazer? Se eu chegar aqui, por exemplo, né, olha, e colocar aqui, teste, eu quero clicar em salvar, só que eu não quero criar um novo jogo. Eu quero atualizar esse registro que já existe. A gente já criou lá o método update lá no nosso repositório. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? A gente tem aqui, olha, o On Options Item Selected. Então, aqui é onde a gente está ouvindo, né, o clique lá no menu. Lembra que o salvar ele está lá no nosso menu, né? Olha. Então, esse método, né, ele está ouvindo ali, né, o nosso menu. Então, se eu clicar em qualquer item ali do menu, ele vai chamar esse método aqui para a gente. Tá? E aí eu vou verificar se for o salvar. Legal, se for o salvar, o que eu preciso fazer? Eu vou validar o formulário, vou verificar se os campos estão preenchidos corretamente. Só que além disso, agora, a gente vai também fazer o quê? A gente vai verificar se eu estou querendo cadastrar um jogo novo ou se eu estou querendo atualizar um jogo que já existe. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou verificar se o validar formulário me retornar true, né? E se a operação for igual a quê? A constants.operação novo cadastro. Então, assim, se for operação novo cadastro, ele vai salvar o jogo. Por quê? Porque eu estou realmente querendo criar um novo jogo. Agora, eu posso ter aqui, pessoal, se não for um novo cadastro, a única opção que pode ser é atualizar. Então, eu já vou fazer aqui um else. E aí, eu vou chamar aqui, olha, um atualizar jogo. Beleza? Que é um método que ainda não existe, mas a gente vai escrever ele aqui. Esse método, pessoal, ele é praticamente igual ao atualizar jogo. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma coisinha. Tá? Pessoal, lembrando, depois a gente vai refaturar esse código, a gente vai melhorar, né? Essa classe, por exemplo, cadastro jogo ativo, ela está com muitas responsabilidades, isso não é legal, mas eu ainda não estou pensando aqui em padrões de projeto, não estou pensando ainda muito nisso. Tá? O objetivo agora é vocês entenderem a lógica de tudo isso que está acontecendo. Depois a gente vai fazer um refactor nessa aplicação, inclusive a gente vai transformar ela no MVVM, a gente vai usar uma estrutura um pouquinho melhor. Então vou dar um Ctrl C aqui nesse salvar, e vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl V, tá? E só vou mudar esse nome aqui, ó. Em vez de salvar jogo, eu vou chamar de atualizar jogo, tá? Legal. Então, vamos entender aqui o que aconteceu, né? Então, quando o botão salvar for clicado lá no menu, a gente vai validar o formulário. Se for true e a operação for isso, então ele vai chamar o salvar jogo e vai fazer o que ele já está fazendo, vai criar um novo jogo lá no nosso banco de dados. Se não, ele vai chamar o atualizar jogo. Perfeito, então ele vai cair aqui, né? Olha. Então vamos modificar um pouquinho aqui essa classe, né, para esse método, aliás, essa função, para que ela atenda, né, o que a gente precisa. Então vamos lá. Criamos aqui uma instância do jogo, só que agora, pessoal, lembra que eu também tenho o ID. Tá? E no jogo adapter, ó, quando a gente clica no detalhes, a gente passa para Activity, cadastra o jogo Activity, o ID, tá vendo? Estou pendurando aqui na nossa Activity, ó, o ID, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui no nosso cadastro Activity, eu já vou aproveitar aqui também, ó, e vou dizer, ó, ID igual, vou chamar então a minha intent.get, pode ser string extra, né? Pode ser string extra, e vou chamar aqui o ID, tá? Ó, que é o nome da chave que a gente passou. Né, pessoal? E vamos colocar uma vírgula aqui. Legal. Então, o nome da chave que a gente usou, ó, é ID. Então, tenho que usar o mesmo nome que a gente usou aqui. Né? Então, o que eu estou querendo? Cara, pega na minha intent um valor que está guardado dentro de uma chave chamada ID. Aí, o que acontece? Esse ID, no nosso model, ele quer que seja um int. Só que esse ID, a gente está pegando ele aqui como um string. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode fazer um ponto toInt aqui, né? Olha. E aí a gente já transforma esse valor em um inteiro. Isso aqui no nosso caso
de certo modo seguro fazer isso, porque se a gente chegou no atualizar jogo, existe o ID, tá, pessoal? Mas a gente até poderia fazer o seguinte aqui, olha, até para ficar um pouquinho mais seguro. Em vez de pegar um string extra, a gente podia pegar um int extra. E aí eu passo aqui o ID. Só que quando a gente pede um int extra, além do valor do nome da chave, né, que eu quero pegar, eu tenho que passar um valor default. Porque se não tiver nada, eu tenho que passar um valor default para ele. Eu vou passar 0. E aí o 0, pessoal, é legal porque assim, não tem registro com código 0. Então eu garanto, inclusive, que não haverá update nenhum. Ou seja, eu não vou atualizar nada no meu banco de dados. Tá bom? Então a gente já puxa aqui direto um valor inteiro. E se não tiver nada dentro dessa chave, a gente ainda já passa um valor 0, que é seguro. Porque quando ele chamar o update lá, não vai ter um ID 0 no banco. Não vai atualizar nada. Tá bom? Legal. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Criamos aqui uma instância do repositório e aqui a gente está chamando o save. Só que, na verdade, a gente não vai criar um save aqui, né? A gente vai chamar quem? A gente não vai criar, não. A gente não vai chamar o save. A gente vai chamar quem? O update. E vou passar o jogo, tá, pessoal? O jogo, ó, o título, ele vai pegar o que está no edit text. O produtor, ele vai pegar o que está no edit text aqui da produtora, né? Então, se você mudou os valores desses campos aqui do formulário, você está enviando novos dados para aquele registro. A única coisa que a gente não muda é o ID. O ID, pessoal, regra de banco de dados, a gente nunca muda. Tá? Legal. Aqui não vai ficar legal ficar ID, né? Porque ele não vai retornar para a gente um ID, ele vai retornar a quantidade de registros que foi excluído. Então, vou chamar de count, né? Um contador aqui. Tá? E eu vou verificar aqui também, ó, vou trocar aqui. Então, se o count for maior que 0, quer dizer que ele atualizou um registro. Então, a gente vai ter que mudar a mensagem aqui, né? Ó, seu jogo foi atualizado com sucesso, né? E não vai ter mais essa pergunta se deseja um outro cadastro. Legal. Eu vou apagar, pessoal, um dos botões, porque como foi uma atualização, então vai aparecer a mensagenzinha, né? Seu jogo foi atualizado com sucesso, beleza, ele deu o feedback para o usuário sabe que o comando deu certo, e aparecer só um botãozinho OK, e aí fecha a janelinha, tá? Então, vou fazer isso daqui, ó. Então, aqui em vez de sim, vai ser OK, né? E aqui não vai ser limpar formulário, né? Vai ser o on back pressed. Ou não, tá, pessoal? Aí aqui a gente vai ter que decidir. Então, assim, o cara ele clicou no OK, então ele atualizou o jogo. Você já quer que ele retorne para a tela anterior? Ou você quer que ele continue aqui mesmo na tela de cadastro? Eu vou fazer assim. Ele deu OK, quer dizer, ele entendeu que o jogo foi atualizado. Quando ele clicar no OK, ele retorna para a tela inicial, lá para a nossa Recycler View, para a nossa Main Activity. Tá bom? Mas a gente poderia deixar em branco isso aqui, inclusive, aí não aconteceria nada. E aí o usuário que decidiria, né, se ele retorna para a Main Activity ou se ele continua aqui na tela de cadastro. Eu vou fazer ele voltar, tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, aparentemente era isso que a gente precisava fazer. Então agora a gente precisa testar para ver se realmente está funcionando, né? Então vamos fazer isso, tá? Vamos verificar se está funcionando. Então, vou parar até aqui a execução e vou rodar novamente a aplicação e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, eu vou criar, pessoal, um jogo novo. Tá? Então, vou aqui no novo, vou criar aqui um jogo que vai ser, por exemplo, o Ninja Turtles, né? Eu acho que é da Konami, não me recordo. Ele não vai ser do Super Nintendo, ele vai ser um jogo do Mega Drive. Zeramos esse jogo e eu não gosto muito desse jogo, ele é nota 2. Então vamos ver se vai dar certo. Salvar, sucesso, o seu jogo foi gravado com sucesso. Cadastrar o seu jogo? Outro jogo? Não. Então ele vai retornar para cá. Tá aqui, ó, Ninja Turtles, bonitinho, Mega Drive, 2 estrelinhas. Se eu clicar em detalhes, ele vai trazer aqui os detalhes perfeitinho para mim. Legal, é o Ninja Turtles 2. Então agora que vem a parte legal. Eu entrei, ó, em consulta, então eu cliquei lá no detalhes, então ele abriu aqui os detalhes do jogo. Nossa, eu esqueci de colocar 2 aqui no nome, então eu vou acertar. Então eu mudei aqui. Quando eu clicar aqui, ele não pode criar um outro Ninja Turtles. Ele vai ter que chamar, né, olha, a função atualizar jogo, porque a operação ela vai ser diferente de novo cadastro. Vai ser consultar, né? Vai ser atualizar. Então ele vai ter que chamar essa outra função aqui. Então vamos ver o que vai acontecer.
Vou salvar. Perfeito, ó, sucesso, ó, seu jogo foi atualizado com sucesso. E só aparece um botão aqui, tá vendo? Ó, OK. Vou clicar em OK. Eu coloquei um on-back preset, então ele retorna para a tela anterior. E tá aqui, pessoal, Ninja Turtles 2. Tá? Tem dois Street Fighter aqui, eu vou apagar um, né? Então, segurar o botão aqui, confirmar a exclusão. Faltou uma interrogação aqui, né, pessoal? Vamos arrumar isso aí que está faltando uma interrogaçãozinha aqui. Então, sim, quero excluir. Então já sumiu daqui, ó, Street Fighter 2 agora só tem um. Esse Battletoads teste aqui também eu vou excluir. Sim, perfeito, está funcionando. Esse Street Fighter, ele é 3 estrelas, eu não gosto muito desse jogo. Então deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu baixar a nota dele aqui para 3. Ele não é do Super Nintendo, ele é um jogo do Xbox One. Legal. E vou confirmar. OK. Então tá lá, Street Fighter 2, Xbox One, 3 estrelas. Então, pessoal, o nosso update está funcionando, tá bom? Então é bem simples aí, né? O SQLite Open Helper, ele ajuda bastante aí nas configurações. Pessoal, nosso CRUD básico está funcionando, né? Todas as operações aí, né? As 4 operações de ler, né? O CRUD, né? Vamos pensar assim, o CRUD, né? Que é o create, que é criar um novo jogo no banco. O R, que é o read, o ler, a gente consegue ler tanto por um ID ou listar todo mundo, está funcionando. O U de update, acabamos de fazer aqui, a gente agora está conseguindo atualizar nossos jogos. E o D que vem do delete, e a gente também está conseguindo excluir os nossos jogos aqui. Perfeito. Pessoal, próxima aula, agora a gente vai começar a mudar a foto aqui. Então a gente vai agora conseguir também trocar a foto aqui do jogo, tá bom? Então quando a gente entrar aqui, clicando nesse botãozinho, inicialmente a gente vai pegar as imagens que estão na galeria do nosso telefone e depois a gente vai também implementar aí um outro botãozinho aqui para o cara poder tirar a foto do jogo. Tá? Então se ele tem ali a caixinha do jogo, né, o cartucho, o encarte, ele vai poder tirar a foto e já vai poder colocar aqui no cadastro dele também. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal.